Olá família, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Você trocou a farinha branca pela integral? O pãozinho que você comia agora é integral, multigrãos, e você imagina que é mais saudável, que engorda menos? Então nesse vídeo eu trago 5 razões pelos quais os alimentos à base de farinha integral podem ser até piores do que os comuns e você ainda paga mais caro. E mais importante, como fazer escolhas realmente saudáveis. Então dedo no like, dá um joinha, não deixe de compartilhar esse vídeo e me diga, você consome alimentos à base de farinha integral? Coloque aí nos comentários abaixo. Os principais argumentos da maioria das pessoas que trocam alimentos à base de farinha de trigo refinado por alimento à base de farinha de trigo integral é o seguinte: Moacir, engorda menos. Moacir, é mais saudável. Será? Será que o macarrão integral engorda menos que o macarrão comum? Será que o pão integral engorda menos que o pão comum? E será que são realmente mais saudáveis? Com relação a engordar, a quantidade de calorias que existe, por exemplo, em uma fatia de pão branco é basicamente a mesma que existe no pão integral. Muitas vezes do pão integral é até maior, porque há adição de açúcar. Mas esse nem é o maior problema é o índice glicêmico. O que é índice glicêmico? É quanto um alimento provoca a nossa insulina, faz ela subir. Quanto mais a nossa insulina sobe, mais esse alimento nos engorda, porque a insulina é um hormônio que tem a ordem de armazenar gordura. Então existe uma tabela em Harvard que mede o índice glicêmico de todos os alimentos. Quanto mais alto esse índice, pior, mais o alimento engorda, mais ele provoca a insulina. Quanto mais baixo, melhor, menos o alimento engorda. Então, o pão branco tem um índice glicêmico de 75, o pão comum, bem alto, provoca bastante a insulina, é muito carboidrato. E o pão integral? Deve ser bem mais baixo, né, Moacir? Bom, é mais baixo, é 74, um ponto a menos. E olha que a margem de erro dessa tabela é de 2 pontos para cima ou para baixo, ou seja, o índice glicêmico, tanto que o pão branco e o integral provocam a insulina, é o mesmo. Ou seja, se a sua intenção é perder peso, é emagrecer comendo alimentos integrais, você está fazendo um péssimo negócio. A segunda questão que as pessoas argumentam que consomem farinha de trigo integral, alimentos à base de farinha de trigo integral, é a questão do glúten. Ah, Moacir, tem menos glúten. Não tem menos glúten não, tá? Na verdade, a quantidade de glúten de um alimento à base de farinha refinada integral é a mesma. E o glúten, sim, é um alimento altamente inflamatório, inflama nosso intestino. Eu não recomendo o consumo de glúten para ninguém, mesmo para quem não é celíaco. E não é trocando por alimentos à base de farinha integral que você vai melhorar esse quadro. No final, eu vou explicar quais são as melhores escolhas para você que quer consumir farinha. Então, essa questão de ter menos glúten é outra falácia. Outro motivo que eu escuto muito, que as pessoas trocam a farinha refinada pela integral, é porque tem mais nutrientes. Ah, Moacir, é mais nutritivo, tem mais minerais, tem mais vitaminas. É uma meia-verdade, tá? De fato, os alimentos preparados à base de farinha de trigo integral são mais ricos, tem mais minerais, mais vitaminas, mas é muito pouco, tá, pessoal? Fica parecendo que é uma boa fonte de nutrientes. Não. Ali a maioria é carboidrato. Tem um pouquinho de minerais, nadinha de vitaminas, muito pouco. Mas os alimentos à base de farinha de trigo integral também têm antinutrientes. Todo grão tem essa substância conhecida como antinutrientes. O que são antinutrientes? Principalmente os fitatos, tá? Os fitatos são substâncias que estão presentes nesses grãos que, quando entram lá no nosso intestino, impedem a absorção de vários minerais, como cálcio, ferro, magnésio, zinco. Ou seja, até tem um pouquinho de nutrientes, mas os antinutrientes acabam prejudicando a absorção de vários minerais. Ou seja, não é uma boa estratégia de adquirir nutrientes comendo alimentos à base de farinha integral. Uma outra questão muito importante, tá, pessoal? Muito importante. É que a maioria desses alimentos integrais, pode olhar lá no rótulo, adição de açúcar, tá? Todos eles têm mais açúcar. Então, o biscoito integral tem mais açúcar que o biscoito comum, o pão integral geralmente tem mais açúcar que o pão comum e assim sucessivamente.
principalmente se for um alimento já pronto, né? O pão que já vem pronto, o biscoito que já vem pronto. Porque o açúcar é um realçador de sabor. Um realçador de sabor. Ele realça o sabor, tanto o açúcar como o sal. Então, a indústria coloca esses realçadores para você comer mais. Então, você está adquirindo os alimentos integrais, ele tem, além de ter muito amido, muito carboidrato, que já é muito, ainda tem açúcar. Por isso que, na maioria das vezes, esses alimentos integrais têm mais calorias do que os que não são integrais. Olha, essa você não sabia, né? E finalmente, pessoal, uma coisa que é muito séria, é uma falsa sensação de que você pode comer à vontade. Para mim, isso é o mais sério dos alimentos integrais. Porque se passa a ideia, né? Se passa a ideia, e muitos nutricionistas orientam dessa forma, e de forma errada, tá? Se passa a ideia, não, troca o pão pelo pão integral, tá tudo bem. Não, troca o macarrão pelo macarrão integral, tá tudo bem. Não tem nada bem. Inclusive diabéticos. Eu já vi vários nutricionistas, vários médicos orientando diabéticos a consumir pão integral. Não, o pão integral tá liberado. Não, a torrada não tá liberado, não. O diabético não pode consumir amido. Ele não pode. Ele é intolerante à glicose. Ele tem níveis elevadíssimos de insulina. E conforme eu falei, o índice glicêmico do comum para o integral é o mesmo, é prejudicial para o diabético da mesma forma. Aí vem a questão, Moacir, mas o que eu vou fazer então? Eu adoro pão, eu adoro biscoito, eu adoro bolo. Bom, dependendo do seu propósito, se o seu propósito é eliminar o glúten, você tem outras alternativas de farinha. Você tem farinha de arroz, você tem a farinha de mandioca, né? Você tem outras alternativas. Se a sua intenção é perder peso, Moacir, eu quero perder peso, eu não quero ter um índice glicêmico tão alto, ou eu sou diabético, você tem farinha de chia, farinha de amêndoas, farinhas mais nutritivas. Então, existe vida além da farinha de trigo, tá, pessoal? Existe vida. Tem como você consumir farinha que não tem glúten, tem como você consumir farinha que tem mais nutrientes e que tem um índice glicêmico melhor. Aí você vai avaliando aí dentro da sua estratégia, dentro daquilo que você busca. O mais importante é tomar cuidado, achar que está consumindo esses produtos integrais e está tudo bem com a sua saúde, está tudo bem com o seu peso, e na verdade não é bem assim, tá bom? Pessoal, se vocês não conhecem meu site, acesse lá, tá? www.ddador.rei, tudo junto, moacir.com.br, drmoacir.com.br. Lá tem os meus cursos, materiais gratuitos, a lista de suplementos que eu uso, que eu indico, tá tudo lá. E se você ainda não conhece meu Instagram, vai lá no meu Instagram, tá? Eu tenho vídeos curtos, materiais mais rápidos, mais curtos, vocês vão gostar, tá? É só digitar Moacir Rosa que vocês me acham lá. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, hein? E eu aguardo vocês na nossa próxima conversa, pessoal. Até lá!